Boa noite a todos. Então, primeiramente, agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa 7ª reunião do grupo de pesquisa, do GPE. Hoje nós temos um palestrante, o professor Dr. Cilange Cabral, que gentilmente veio fazer aqui a palestra intitulada Em Rota de Colisão, a TFD versus dados empíricos. Então, a nossa dinâmica vai ser mais ou menos 1 hora de palestra, tá? E nós vamos deixar as perguntas para o final, tá certo? Então, obrigada, professor. Boa palestra a todos. Obrigado, professora Ileia. Boa noite a todos. É com muita alegria, e satisfação que eu recebi o convite da Ileia para falar um pouco sobre teoria fundamentada nos dados, Quando se fala em metodologia, que é um tipo de metodologia, e principalmente metodologia voltada para a pesquisa qualitativa, abre muitas possibilidades, de conversa, de diálogo. E é nessa perspectiva que eu vou trazer a teoria fundamentada nos dados, Quando a gente fala em teoria fundamentada, por exemplo, em análise textual discursiva, e análise de conteúdo, isso são ferramentas que a gente utiliza para fazer análise de dados, E nessa perspectiva que a gente tem a teoria fundamentada, tá? E por que eu coloquei aqui o nome em rota de colisão? A teoria fundamentada dos dados versus dados empíricos. O que vem ser esses dados empíricos? São dados obtidos a partir de uma observação direta, a partir de uma experimentação, a partir de uma observação participante. Ou seja, são esses dados que nós coletamos, independente se você está fazendo uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa, Então, a teoria fundamentada, o que ela faz? Ela se apropria desses dados que você obteve, na sua pesquisa de campo, por exemplo, e você vai fazer a análise. E é nesse momento que ocorre isso aqui que eu chamo uma rota de colisão. Para quem está iniciando, por exemplo, vai fazer seu projeto de pesquisa, ou então para quem já está no início, no meio, vamos dizer assim, e você está chegando naquele momento que você vai fazer a análise dos dados, você se defronta com isso aqui. E agora? Como é que eu vou analisar esses dados? É como se você estivesse entrando aqui numa rota de colisão. Isso, independentemente de ser a teoria fundamentada dos dados, isso acontece em qualquer tipo de pesquisa dentro da área qualitativa. Com a análise de conteúdo acontece, com a análise textual discursiva e também não poderia ser diferente com a teoria fundamentada nos dados, tá? Então, chega um momento que você vai a campo. Você, por exemplo, utiliza entrevistas, observações com o diário de bordo, faz um levantamento bibliográfico e você tem um conjunto de dados. E agora? O que fazer com isso? É esse o momento onde o mestrando e o doutorando mais sofrem, porque eles têm os dados ali em mãos. E agora, como é que eu vou analisar? E nessa perspectiva é que existem várias metodologias. E uma delas é a teoria fundamentada nos dados. Agora, falar dela, ela abre possibilidades de reflexão. Por quê? Porque essa teoria, que eu vou já conceituar, a gente vai já comentar um pouco, ela está inserida nessa perspectiva da análise qualitativa. E eu começo trazendo um diálogo da Alice no País das Maravilhas. A Alice, ela fala para o gato Cheshire: você pode me ajudar? Sim, pois não, responde o gato Cheshire. E Alice fala: para onde vai esta estrada? Para onde você quer ir? Pergunta o gato Cheshire. Eu não sei, estou perdida. E o gato responde: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve.
É isso que está dentro da pesquisa qualitativa. Quando você se propõe a fazer uma pesquisa e você vai utilizar dados qualitativos, surgem várias possibilidades, vários caminhos. É essa a diferença da pesquisa qualitativa para a pesquisa quant. A pesquisa quant tem uma estrada, um único caminho. Você levanta uma hipótese e a partir dessa hipótese você vai verificar se ela é verdadeira, se ela é falsa ou se ela é nula. Na nossa seara, que é a pesquisa qualitativa, é totalmente diferente. São vários caminhos, são várias rotas. E isso me lembra um autor chamado de Antônio Machado, que ele fala assim, ó, caminhante, não existe caminho. O caminho se constrói ao caminhar. Isso é a pesquisa qualitativa. À medida que eu vou coletando os dados, à medida que eu vou caminhando, eu vou fazendo análise. Aí que a gente cai num erro crucial. Qual é esse erro? Eu não saber como é que eu vou fazer a análise desses dados. Por isso que o gato fala para Alice, você não está sabendo para onde vai? Você não sabe qual é a estrada? Qualquer caminho serve. O desdobramento disso aqui para uma dissertação, por exemplo, será uma dissertação superficial, será uma tese sem análise, será um trabalho sem aprofundamento. Então, para uma pesquisa qualitativa, que é a nossa seara, existe duas colunas, tá? Duas colunas. Uma é a coluna que a gente chama de coluna teórica epistemológica, que é a base, é aquilo que eu quero conhecer, por exemplo, sobre os espaços não formais, é aquilo que eu quero conhecer, por exemplo, sobre crianças, sobre adolescentes, sobre educação profissional e tecnológica, é o domínio teórico epistemológico que eu tenho que ter do meu objeto que eu estou investigando, que é uma coluna, e a segunda e a outra coluna também de igualmente importância é a coluna da análise metodológica. Então, uma dissertação e uma tese tem duas colunas, não só uma. O que a gente observa muito hoje, gente, muito, tanto em tese quanto dissertações, é que ela é desequilibrada. Às vezes ela é forte em uma coluna, na parte teórica, e na análise ela deixa muito a desejar, né? E qual o resultado disso? Como é que a gente sabe? Logicamente, você vai para uma banca, às vezes até a banca não percebe. Você sai com o seu título, você tem uma dissertação, você tem uma tese, você transforma no artigo, você manda para uma revista bem estratificada, o que acontece? É rejeitada. Aí você diz, mas como? É porque ela está capenga. Um lado, ela está frágil. A sua análise, a sua dissertação, a sua tese, tem um lado que ela deixou a desejar. Por isso que a gente tem que ir por esses dois caminhos. Esse, que eu tenho que dominar a parte teórica e epistemológica do meu objeto. Se eu estou estudando espaço não formais, se eu estou estudando museu, eu vou estudar, vou me aprofundar, vou dialogar com os teóricos, mas eu não posso esquecer do caminho por onde eu vou. O caminho que eu vou prosseguir, senão vou ficar igual a Alice. Chega num ponto para onde eu vou? Não sei. E não é o orientador que vai me dizer. Ele vai te ajudar. Ele vai contigo junto, mas ele não vai te dizer. Você vai estudar, você vai verificar e você vai perceber. Esse caminho eu vou construir à medida que eu for caminhando. Caminhante, não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. É dessa perspectiva aqui. É por isso que a gente está trazendo aqui a análise qualitativa. Que caminho eu vou seguir? Né? Então, eu digo para vocês, assim, há alguns anos trabalhando com metodologia, por exemplo, eu venho pesquisando a teoria fundamentada desde 2011, 15 anos, e todas as vezes que eu reflito sobre ela, eu percebo, não só ela, tem a análise textual discursiva, a análise de conteúdo e outras, mas eu percebo que todas elas, cada vez que você olha, você vai por um caminho diferente. É essa que é a complexidade da pesquisa qualitativa. Aí a gente tem que entender o seguinte, tem vários caminhos? Tem. Mas eu teria que estar onde? Alicerçado em toda a base teórica e epistemológica, por exemplo, da teoria fundamentada dos dados. Eu vou por um caminho? Vou.
Eu consigo ir por esse caminho fazendo uma análise, por exemplo, da análise textual discursiva? Consigo, então vou beber água da fonte dela. Ela vai me sustentar em termos de análise dos dados, entenderam? Então, é nessa perspectiva que a gente traz aqui a análise dos dados, análise qualitativa. Que caminho eu devo seguir? Como podemos obter, por exemplo, algum significado de todo o material coletado? Né? Outra problemática que a gente tem que é essa. Eu vou a campo, eu quero levar diário de bordo, eu quero tirar fotografia, eu quero entrevistar, eu quero observar, eu quero aplicar questionário, eu quero fazer memorandos. Com tudo isso, que significado isso tem para o meu objeto que eu estou trabalhando? Por que eu tenho que levar tudo isso? Então, primeira pergunta é isso. Será que esses instrumentos de coleta que eu estou utilizando, que eu vou utilizar, eles me ajudam a responder o meu problema de pesquisa, por exemplo? Eles vão me ajudar a me aproximar do meu objeto investigado? Não adianta eu levar um arsenal de instrumento de coletas e depois não saber o que fazer com eles, com todo esse material coletado. Você vai se perder no caminho. Como eu vou reunir todas as minhas análises para criar uma formulação teórica, uma resposta para aquilo que eu estou levantando, para o meu problema que está sendo estudado? Como posso ter certeza que meus dados e interpretações são válidos e confiáveis? Aí que entra a questão de uma boa análise, que eu vou já falar mais adiante, mas já vou adiantar. Toda análise de dados passa por 3 fases. Ele está falando, vou aproveitar logo o gancho. 3 fases de análise de dados. A primeira fase é a análise interpretativa. Eu leio algo, eu interpreto. Eu leio uma bula de remédio, eu interpreto. Eu leio um jornal, eu interpreto. Eu leio um livro, eu interpreto. Eu leio um artigo, eu interpreto. Todo mundo faz isso. Então, todo mundo está no primeiro passo, que é interpretativo. Só que em ciência, eu não posso ficar no primeiro nível. Em hipótese nenhuma, interpretativo. Eu pego, por exemplo, a fala, eu levei um aluno no Musa, o 9º ano, fiz uma entrevista com ele, pego o que ele falou para mim e vou interpretar em cima da fala dele. Você está no primeiro nível de análise. Até o Pedro, meu filho de 6 anos, ele interpreta, ele faz isso. Primeiro nível é interpretação. Segundo nível, analítico e teórico. Analítico e teórico é o segundo e o terceiro. Esses 2, sim, você começa a fazer ciência. Aí você está começando a fazer ciência. Mas enquanto você só quer interpretar em cima daquilo que teu sujeito, teu participante está falando, você está no primeiro nível. Então, o que a gente recomenda? Mergulhe. Se eu vou fazer, por exemplo, análise de conteúdo em Bardin, eu vou beber água da fonte de quem? De Bardin. Eu vou ler o livro de Bardin. Se eu vou fazer análise textual discursiva, eu vou ler o livro de quem? Moraes e Galeazzi. Eu vou ler os caras. Se eu vou fazer teoria fundamentada em dados, eu vou ler Strauss e Corbin, Glaser e Charmais. Eu vou ler. O que está acontecendo na nossa área? Eu vou dizer para vocês. Eu quero, por exemplo, escrever uma dissertação, uma tese. Eu quero pegar um artigo, olha só o que está acontecendo. Eu quero pegar um artigo. Esse artigo, eu vou chamar de A. Artigo A. Leu o B, que leu o C, que leu o D e que leu o livro. Ou seja, já veio eivados de interpretações errôneas. Aí você vai pegar uma interpretação possivelmente errônea e você vai citar o camarada. Por que eu não vou ler o livro, a fonte? É isso que está acontecendo. Por isso, por exemplo, aqui nós temos a Erleide, que foi minha aluna, trabalhou com teoria fundamentada. E ela sabe que eu não gosto de APUD. APUD é citação da citação. Eu não gosto por causa disso. Você vai estar cerceado, eivados de erros, porque são interpretações pessoais. Cada um interpreta um texto como eu olho, como eu vejo, como ele está posto ali para mim.
Então, qual é o ideal? Eu vou beber água da fonte, eu vou ler o livro, lá quem escreveu sobre aquilo, né? É nessa perspectiva que a gente enxerga aqui, tá? Então, aqui na análise qualitativa, que caminhos eu posso seguir? Eu trouxe 4 elementos aqui, ó. A análise é a interação entre pesquisadores e os dados, é uma ciência e arte. A escrita, o escrever, é uma arte e também é uma ciência. Por isso que nós temos que ter todo o cuidado na escrita. A escrita científica, ela é única. Você pode ver, a gente lê artigo, lê tese, lê dissertações, ela tem uma característica própria que um livro não tem, um jornal não tem, né? Por quê? Porque ela tem uma característica própria. E é essa característica, a ciência, a escrita dela que nós estamos atrás, né? É uma arte. E a arte você só consegue escrevendo, reescrevendo e ser, né? Eu trago aqui, ó, 4 itens para a gente refletir um pouco. O item 1 eu trago: qualidade de uma boa pesquisa. Qualidade nos dados obtidos. A gente tem o hábito, por exemplo, de achar que a pesquisa qualitativa ela pode ser feita de qualquer jeito. E não é só a pesquisa quant que ela é controlável só porque ela é experimental. Se ela é experimental, a pesquisa quantitativa, se ela se utiliza de laboratórios, eu tenho que usar máscara, eu tenho que usar luvas. Não, aqui eu tenho que ter qualidade nos meus dados, a maneira como eu vou coletar, as perguntas que eu vou fazer, né? Não é de qualquer jeito. O que a gente observa, por exemplo, o menino quer ir a campo, ele faz várias perguntas, e a maioria das perguntas, por exemplo, não respondem o seu problema de pesquisa, não se liga com o seu objeto investigado. Ele vai lá, ele quer saber qual é o sexo do menino, quantos anos ele tem. Isso está ligado com os objetivos da pesquisa? É isso que a gente tem que entender, a qualidade dos dados que eu vou obter. Aí na hora que ele traz todos esses dados, ele já montou, por exemplo, um questionário que não responde, não ajuda a chegar aos objetivos dele. E quando ele for analisar, pior ainda, que esses dados não vão responder o problema que ele está investigando, né? A coleta de dados, a transcrição análise, descrição de alto nível, ordenamento conceitual, organizando. Se eu tenho memorandos, eu vou organizar. Se eu tenho que transcrever, eu tenho que transcrever sempre. De que maneira? Pesquisando aquele camarada, aquele cientista que já fez e tem uma boa publicação. Opa, ele vai servir de modelo para mim, então eu vou utilizá-lo, não como eu quero fazer. Eu achei legal, o menino falou isso, eu vou fazer desse jeito. Gente, ciência não é desse jeito. Alguém já fez e bem feito, siga o modelo, né? Aqui que nós falamos um pouco, ó, os níveis de análise: descritivo, teórico, abstrato. Acabamos de falar aqui. Esse daqui é o mais problemático quando a gente está analisando dados. Mais problemático. Você pega, se você quer saber se alguém que terminou uma dissertação, qual o nível que ele fez a análise, leia. Se ele só descreveu, ele está no primeiro nível. É isso aqui, ó, que pega o teórico e abstrato. É onde o conhecimento surge, gente. Aqui é o pulo do gato. Porque quando você está aqui, ó, no descritivo, você está na beira do rio olhando o barco passar. Então, na beira do rio olhando o barco passar. Aí você precisa mergulhar. Imensidão dos dados. Estude seus dados emergentes. Aqui é uma dica, pessoal, muito legal. Não só para a teoria fundamentada, que a gente vai já falar, eu estou fazendo apenas um preâmbulo aqui. Não só para a teoria fundamentada, ó. É interessante, é fundamental que todo cientista, todo pesquisador conheça seus dados. Por exemplo, se eu estou fazendo fiz uma observação e tenho um diário de campo, eu vou transcrever esse diário de campo. Beleza, está transcrito ali, né? Eu fiz uma entrevista, vou transcrever essa entrevista. Por exemplo, ao final,
Vamos lá, eu tenho 12 entrevistas, 12. Conheça as suas entrevistas. O que acontece, por exemplo, é que quando eu vou a campo e consigo, e faço, e transcrevo, tenho 12 entrevistas, eu já quero sentar na frente do computador e já ir analisando os dados. Leia sua transcrição, leia uma, leia duas, leia 5, leia 10 vezes, 15. Isso ajuda muito, principalmente para quem vai fazer análise de dados e quer obter, por exemplo, códigos e categorias. Isso é fundamental, isso aqui, ó. Conheça seus dados. Glaser 1978, que eu vou já falar aqui. Conheça seus dados. Glaser 1978. Então, isso aqui não serve só para teoria fundamentada. Serve para análise de conteúdo, serve para qualquer tipo de análise. Conheça, leia. O Bicu 2011 diz assim, ó, leia seus dados quantas vezes forem necessárias. Leia. Porque na hora que você estiver analisando, você vai dizer, opa, a entrevista 5 fala tal coisa que é pertinente. Aí você começa, aí sim, você está saindo aqui, ó, do nível descritivo, você começa a entrar aqui. Esse é o pulo do gato aqui, gente. Conheça seus dados, tá? Então, o que eu tenho que ter, eu, enquanto pesquisador? Eu tenho que ter, para os meus dados, um olhar aguçado, uma mente aberta e um ouvido apurado. Olha só, 3 coisas. Um olhar aguçado, um olhar de águia, uma mente aberta e um ouvido apurado. E a mão confiante. Quando eu tenho isso, eu vou escrever. Começo a escrever. Agora, o que acontece? Eu quero fazer uma introdução. Eu não estou conseguindo, professor. Professora, eu não estou conseguindo fazer a introdução. Porque você não está lendo. Você não está mergulhando. O olhar não é aguçado, seu ouvido está apurado, sua mente não é aberta. Mergulhe nos dados. Aí você vai ver a coisa fluir. Que legal aqui, ó. Escolha métodos que o ajude a responder seus problemas de pesquisa. Ou melhor, não escolha o método. Deixe o problema de pesquisa determinar um método de análise. Isso aqui é fundamental. Demora isso aqui, gente. Demora. E eu vou falar na prática o que acontece. Eu estou com um problema de pesquisa. Aí eu chego com o meu orientador. Professor, eu vou pesquisar o Museu do Seringal, quero fazer isso, aqui. Será que dá para eu fazer análise textual discursiva? Aí pelo achismo você diz, eu vou usar análise textual discursiva. Olha o que Charmat diz aqui, Charmat 2011, olha o que ela fala. Não é você, pesquisador, que escolhe, é o seu problema. Aí você volta, qual é o meu problema científico? Eu quero ver isso. Será então que esse método de análise responde a ele? Isso é difícil aqui, mas eu garanto a você, quando você percebe que o método que você está analisando ajuda você a responder o seu problema e ajuda você a se aproximar do seu objeto, a coisa vai fluir absurdamente. E quando você não consegue perceber, é difícil mesmo, mas quando você não consegue perceber e você está com um método de análise muito longe, você vai, continuando, você vai fazer a sua dissertação, faz, mas ela vai ser toda enviesada, superficial e vai lhe dar um trabalho, cada pergunta, cada questionário, cada entrevista, cada memorando, você não vai conseguir saber para onde vai. É por quê? Porque isso aqui, ó, não está relacionado, não está casado. Mas se isso aqui estiver redondo, a coisa vai fluir absurdamente, tá? Aí, agora tá, beleza. Feito esse preâmbulo sobre a importância de uma análise rigorosa, qualitativa, eu trago um pouco da teoria fundamentada nos dados, tá? A Elisa está trabalhando com ela também, né, Elisa? A Elisa está trabalhando com ela, a Erleide lá no finalzinho finalizou a dissertação com ela, e a Erleide sabe muito bem que precisa mergulhar. Eu já falei isso para Elisa, mergulhe, não só na teoria fundamentada, mergulhe em qualquer tipo de teoria que você for fazer, análise de conteúdo, análise textual discursiva, conheça a teoria analítica, né, que ele está falando, né? Então, o que é a teoria fundamentada nos dados? Olha o nome, fundamentada. Ela baseia-se em diretrizes sistemáticas, ainda que flexíveis. Olha só como ela é. Ela é sistemática,
Pelo histórico dela, que eu vou colocar aqui, ela surgiu entre dois cientistas com formações diferentes, um da área quantitativa e outro da área qualitativa, e eles perceberam que ela tem todas essas diretrizes sistemáticas, mas ao mesmo tempo ela é o quê? Flexível, para você coletar e analisar os dados, visando o quê? A construção de teorias fundamentadas lá nos próprios dados. Daí o nome, fundamentada. Então, tem os dados coletados, por exemplo, de 10 sujeitos. Eu quero criar uma teoria explicativa para aquele fenômeno que eu estou investigando. Eu vou criar uma teoria, mas que ela está embasada nos dados. Obviamente, não é aquilo que a gente falou, interpretativo. O que você acha disso? É dessa maneira, não. Tem todo um caminho sistemático, ela é sistemática, embora flexível, que você vai andando, percorrendo, até que finalmente, lá no finalzinho dela, você cria uma teoria substantiva ou explicativa para aquele fenômeno que você está estudando. Então, ela está aqui, ó, embasada nos dados, por isso que é a teoria fundamentada nos dados, né? Então, os dados, com isso, eles formam a base dessa teoria explicativa que eu quero criar, né? Pesquisadores que são adeptos à TFD, o que eles fazem? Eles estudam primeiro os dados, olha, conheça seus dados, está vendo? E começam depois a separar, classificar e sintetizar esses dados por um processo chamado de codificação, que eu vou falar mais lá para frente também, tá? Então, os métodos da teoria fundamentada favorecem a percepção dos dados sob uma nova perspectiva, com uma redação analítica codificada na fase inicial. Isso aqui é o grande desafio da teoria fundamentada. Você começa a codificar, você já está fazendo análise dos dados. Lá no iniciozinho aqui, tá? Então, quais são as características dela? Eu trouxe 5 aqui, mas 2 são fundamentais. 2, tá? O envolvimento simultâneo na coleta e análise dos dados. O que acontece isso? Aqui é interessante, mas há um problema também aqui. Simultaneamente, por exemplo, eu vou a campo, eu coleto um dado, eu faço uma entrevista, à noite eu transcrevo essa entrevista e começo a codificar, tá? É isso que ele está dizendo, ó. Simultâneo, eu faço de manhã, vou, por exemplo, para o bosque, vou de manhã, à noite eu transcrevo e começo a codificar. Isso é o ideal. Por que, Silande, que é importante isso? Porque ela diz assim, à medida que você vai fazendo isso, vai chegar um momento que os dados estarão saturados. Ou seja, eu não posso continuar fazendo porque eu não vou pegar nenhuma mais informação. Eu só vou conseguir isso se eu tivesse envolvimento simultâneo. Isso é extremamente difícil fazer, Elisa, para a teoria fundamentada nos dados. Por quê? Aqui que está ela é diferente de outras. O que ela exige? Por exemplo, análise textual discursiva, vamos lá. Você tem códigos e categorias. Análise de conteúdo, você tem categorias. Análise TFD, você tem códigos e categorias. Claro que cada um tem uma seara diferente, mas elas têm. A ATD, por exemplo, tem as categorias, categoria inicial, intermediária e final, tem essas daí. Você pode, por exemplo, com ela, eu vou agora em setembro a campo, todo mês de setembro, vou a campo, coleto meus dados, estou fazendo alguma coisa ali, vou analisar em janeiro, de boa. A TFD, ela diz que você tem que coletar e analisar, Tá, então eu vou fazer, tá. Só que, olha só, qual o calcanhar de Aquiles dela? Para eu fazer isso, coletar e analisar, eu preciso ter o domínio teórico epistemológico dela. Eu preciso dominar todo o jargão dela. O que é codificação aberta, fechada, o que é uma análise comparativa, o que são memorandos. Eu tenho que ter todo o domínio teórico para eu poder construir e fazer a análise dos dados. Então, não tem como eu tentar utilizar a teoria fundamentada, por exemplo. Vamos lá, estou orientando um aluno, há 2 meses, ele diz, professor, já vou fazer análise.
Tá bom, vai. Ele coleta à noite, ele olha para cá, lê para cá, não vai conseguir. Primeiro ele tem que ter o domínio teórico. Por isso que, assim, o que se recomenda sobre a teoria fundamentada? Vir estudando constantemente. Porque a Erleide, no final a Erleide vai fazer uma pequena fala da percepção que ela tem sobre a teoria fundamentada e quando ela chegou nesse momento que eu estou falando para vocês. Demora, porque você está assimilando conhecimento para depois você produzir. É isso que ela pede. Eu assimilo, eu estudo para depois fazer isso. Então, claro, isso aqui não dá para o aluno de mestrado fazer. Tanto que, por exemplo, gente, na Europa é muito forte a teoria fundamentada. E olha só, Elisa, acho que eu nunca falei nem para ele isso. Na Europa é muito forte. A teoria fundamentada, ela é muito utilizada com o pessoal que faz doutorado. Eu não vi lendo material para pessoa que faz mestrado. Por isso quem termina como Erleide, como Elisa que vai terminar, isso aqui é fantástico. Por quê? Primeiro, ela tem a complexidade dela? Ela tem a complexidade. Mas o grande calcanhar dela é que precisa de tempo para você maturar e ter o domínio teórico dela. E 2 anos é pouco. Entenderam? Por isso que ela é aplicada geralmente para o pessoal que faz doutorado lá fora. Mas a galera aqui no Brasil, pelo menos, por exemplo, no mês que vem já vou participar de uma banca, uma menina fazendo teoria fundamentada com genética. Que legal. Ela mandou o convite e, claro, aceito. Aí ela já vai ser... Então, é bem legal. Assim, não é só a complexidade dela, gente. Todas. A TD é complexa, a C é complexa. Quando você mergulha nela, e eu vou falar para vocês, sabe, pegando essas 3 que eu citei, sabe onde está o calcanhar? Quando eu digo que um dos calcanhares, agora eu falei quando você fica na superfície, né, na interpretação, que é na superfície, o grande calcanhar, Elisa, e para que vai usar a C e a TD? É quando você diz assim, está numa banca. Está aqui minhas categorias analíticas. Eu fiz a codificação, está aqui com elas. Mostra a ponte. De onde ela saiu. Da codificação para ela ser uma categoria analítica. Demonstra. É esse o grande problema. Demonstra. Na AC. É AC. Não, na ATD, que tem categoria inicial, intermediária e final. Categoria inicial. Por que ela é inicial? Por que ela é intermediária? Porque ela saiu de inicial e agora ela é intermediária. E por que ela é principal agora? Isso que é a produção do conhecimento. E o que está acontecendo, que a gente observa, é que em muitas dissertações e teses, isso está passando batido. Está passando batido. E eu acho assim, o que eu acho? Vou dizer para vocês. A gente tem um compromisso. Você tem que falar, se eu estou fazendo mestrado, eu vou ter um compromisso. Não é um compromisso de eu pegar um simples papel. Hoje eu sou mestre, hoje eu sou doutor. Mas você tem que ter um compromisso com você mesmo. Eu vou fazer uma boa análise. É o compromisso com você. Quando você falar isso para si, eu vou fazer uma boa análise dos meus dados. Você vai avançar muito, gente. Porque você diz, é isso que eu quero. O que eu vou fazer? Vou estudar, vou ler. Tá? E a gente recomenda muito, por exemplo, quem trabalha com teoria fundamentada, se aproxime de grupos que trabalham, leia artigos, chame alguém, dialogue, porque ela é solitária. Ela sozinha, assim, você vai, então tem que ter alguém sempre para você dialogar, tá? Então, quais são as características dela? Olha só, análise simultânea, mas que dificilmente você faz. A construção de códigos e categorias analíticas, gente, ó. Então, ela perpassa tudo isso. Eu construo o código, já mostrar como é que você faz. Claro que é uma síntese, tá? Mais ou menos, em 1 hora não tem como, né? Códigos e categorias analíticas. Mas o que é válido, eu acho que eu já falei isso para a Elisa, para falar se eu estou fazendo teoria fundamentada. 2 pontos fundamentais. Você tem que usar memorandos e fazer análise comparativa.
Então você utiliza esses dois métodos aqui. Quando você está criando seus códigos e suas categorias analíticas. Aí você vai ler os livros lá dos autores. Eles dizem como você deve criar um memorando, o que você vai observar quando você faz um memorando. Na análise comparativa, o que você compara. Por isso que é o domínio teórico e epistemológico dela, entenderam? Não adianta, eu vou fazer um memorando, tá, como é? Eu sento aqui, é o que eu acho. Ela tem um jargão, ela tem a linha específica dela. Por isso que tem que ser dominada, entendeu? Então, tá meio ruimzinho aqui, né? Os dois autores, Glas e Strauss, visaram a deslocar a investigação qualitativa, olha, quando eles fizeram toda a análise, para além dos estudos descritivos, gente, olha aí. Eles ficaram ali na margem do rio, não, eles aprofundaram, em direção a arranjos teóricos e explanatórios mais complexos, né? Eles estimularam os pesquisadores iniciantes, adeptos à TFD, a desenvolverem teorias novas e, dessa forma, defenderam o adiamento. Aqui é todo um contexto de revisão bibliográfica que a gente não vai entrar nessa seara aqui. Então, olha só que legal, Elisa e outros que, de repente, tiverem curiosidade por ela. Compreender aquilo da epistemologia dela, ó. Conceitos fundamentais dela é primordial para uso e aplicação correto dos métodos GT em inglês, tá? Ground Theory, e para a produção final da teoria baseada em dados. Então, olha, eu tenho que dominar os conceitos dela, eu tenho que dominar a epistemologia. Não tem como eu querer escrever sobre teoria fundamentada se eu não dominar a teoria dela. Até quando se explica, a gente vê que ela já é abstrata, né? Ela é assim mesmo. Aqui o histórico rápido que eu vou contar dela, bem rapidinho, tá? Então, olha, ela nasceu em 1965, olha aqui, ó, por dois cientistas, sociólogos, Anselm Strauss e Barney Glaser, tá? Dois cientistas, sociólogos americanos. Strauss, da Universidade de Colômbia, Glaser, da Universidade de Chicago. Em 1965, o que ele estava observando? Qual era o objeto dele? Eles estavam observando, nos hospitais, eles visitavam, eles queriam saber como era o processo de morte em hospitais. Eles entrevistaram parentes de pessoas que estavam em estado terminal, eles entrevistaram pessoas em estado terminal, eles entrevistaram enfermeiros, enfermeiras, médicos, justamente para entender esse fenômeno. Esse era o fenômeno investigativo deles, o processo de morte em hospitais, né? Então eles fizeram isso. E o que eles usaram? A forma como os pacientes lidavam com a morte, eles queriam saber, e como e quando os profissionais médicos, enfermeiras e pacientes terminais tomavam conhecimento, como é que eles reagiam, né? Isso foi em 65 e 67 eles publicaram o livro O Desenvolvimento da Teoria Fundamentada, o livro, né? Esse livro, o que tinha? Uma profundidade de análise. Até então, gente, olha só, em 65, 67, o que acontecia nesse contexto? Vou falar um pouco desse contexto. O que acontecia em 65, 67? As pesquisas qualitativas, elas estavam numa crise muito forte de legitimação. O que predominava e prevalecia nas universidades, principalmente, era e ainda é a pesquisa quantitativa. E ainda é. Então, era muito forte ali, por exemplo, dos Estados Unidos, a pesquisa quant. E a pesquisa qualitativa, ela era vista de uma maneira marginalizada, não dava o crédito a ela. Então, os cientistas daquela época, aqui 65, 67, eles sofriam muito porque o trabalho deles não era reconhecido. Quando Strauss e Corbin, eles publicaram em 67 o livro Desenvolvimento da Teoria Fundamentada, que tinha profundidade da análise, que apresentava uma teoria compreensiva e principalmente mostrava dados, tratamento dos dados rigorosos, eles pediram, a comunidade científica, dos pesquisadores em teoria, em pesquisa qualitativa, pediram para eles escreverem com mais propriedade, aprofundamento, como eles fizeram os tratamentos de dados qualitativos rigorosos, que é aquilo que a gente deve fazer, que é o que eu estou falando. A gente tem que dar rigorosidade aos nossos dados qualitativos, né? Em 91 eles publicaram um livro,
que foi isso aqui, ó, né? Em 91, só que em 91, quando eles publicaram esse novo livro com toda essa análise mostrando passo a passo, houve uma ruptura, uma separação entre Glasser e Strauss em 91. O Strauss, juntamente com sua orientada Juliette Corbin, escreveram esse livro aqui. Esse livro trouxe o passo a passo, tem as novas versões. Eu tenho a versão atualizada do livro, de 2008. Nesse livro aqui, ó, desenvolvimento da teoria qualitativa. Esse livro ele trouxe o passo a passo, tipo os ingredientes necessários, como você poderia fazer uma análise sobre a perspectiva da TFD. Quando veio isso aqui, Glasser, ele reagiu imediatamente. Ele disse que Strauss e Juliette Corbin estavam desconstruindo a teoria fundamentada. Aí houve toda uma segregação, vamos dizer assim. O grupo que apoiava Glasser e o grupo que apoiava Strauss, eles formaram grupos e eles ficaram ao longo 65 a 60 anos, vamos dizer assim, ó, 60 anos. Eles ficaram mais, os grupos de lados opostos, cada grupo tentava mostrar quem estava certo na perspectiva da teoria fundamentada. E esqueceram de mostrar como se faz a análise na perspectiva da TFD. Então você procura artigos, até dissertações, você não vai encontrar. Pouquíssimos. A Elite procurou e não tem. Porque eles se preocuparam muito em quê? Em mostrar quem estava certo. E isso, de certa forma, causou uma erosão no método. Causou uma erosão no método aqui. Então, agora não, agora assim, tá aumentando na Europa e principalmente no Brasil. Aqui, eu digo para vocês, como ela nasceu na perspectiva sociológica e ela foi trabalhando onde? Na enfermagem. Se você pegar trabalhos, qualquer dia desse, teoria fundamentada, onde ela é mais aplicada, você vai ver, enfermagem. Porque olha onde ela nasceu, nos hospitais. Psicologia, utilizam muito. Olha que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui, aí depois eu volto. Meu Deus, cadê? Meu Deus do céu. Se não tiver aqui, mas eu falo, eu lembro. Então, ela surgiu primeiro em enfermagem, psicologia, administração e, se eu trouxesse aqui uma lâmina, ia mostrar, 4% dela é utilizada em educação e ensino. Então, nós temos uma seara muito grande no ensino e na educação para criarmos teorias explicativas para o ensino, para a educação. 4% apenas. Isso é um dado de 10 anos atrás, não aumentou. Agora que os grupos estão se organizando, por exemplo, no Rio Grande do Sul, já tem grupos formados que estão trabalhando teoria fundamentada. Eu participei de 2 lives, uma na Universidade Federal de Santa Maria, eu fiz uma fala lá, já tem grupos formados trabalhando com teoria fundamentada, e outro na Unipampa também. E já me chamaram para várias bancas de lá, enquanto que aqui na nossa região a gente está engatilhando ainda. Porque ela é complexa, ela precisa que você aprofunde, estude, tenha paciência, tenha vontade para você poder avançar, tá? Então, olha aí, ó, como é que eu vou coletar os dados na TFD? O Glasser, o que ele diz? Tudo são dados para você fazer TFD, tudo são dados. Nota de campo, entrevistas, informações de gravações, etc, etc, etc. Tudo são dados. Glasser fala isso. O outro autor, que é o Tarozzi, 2011, ele confirma, tudo é dados, mas ele recomenda, utilize entrevistas. Aí ele faz todo um contexto dizendo a importância de você utilizar a entrevista. Quando eu fiz minha tese, eu fiz isso aqui, ó, só usei entrevistas. Eu digo, já sei onde eu vou beber água da fonte, que é Tarozzi. A banca me pergunta, pergunte ao Tarozzi, né?
que ele diz que é entrevista, né? Aí eu fui para cá. Aí, porque, gente, se você, aquilo que a gente falou, quanto mais você, não só para TFD, quanto mais você faz diversificados os instrumentos de coleta, você tem que dar conta de todos eles. De todos eles você tem que dar conta. Tá? É isso que ele diz aqui, ó. O que esses dados, quando eu faço, o que eles nos revelam? Eu posso gerar teoria fundamentada. Então, o que eu vou olhar ali, ó? Já que a gente faz pesquisa qualitativa, opiniões, sentimentos, interações, ações, etc. Né? Isso daqui foi Charmas 2009 aqui, que nos diz isso. Então, o primeiro passo, a gente vai falar brevemente, tá? Da teoria fundamentada é fazer a codificação. E o que é codificar? Codificar é como se você desse uma etiqueta. Eu estou lendo aqui essa página do livro, gostei. Você coloca uma etiqueta para depois você voltar e fazer uma revisão. Significa organizar segmentos de dados, dando um nome, uma denominação concisa, precisa, para aquele dado, para aquela informação. Que ao mesmo tempo, essa informação, ela resume e representa cada parte dos dados. Então vamos lá. Eu fiz uma entrevista, eu transcrevi, vamos lá, deu uma lauda, eu vou codificar essa lauda, seguido, isso aqui, ó, eu tenho que encontrar algo, olha, nessa transcrição, que me representa, que seja importante para aquilo que eu estou pesquisando, que me ajude eu chegar nos meus objetivos, eu vou dar o nome. Então, eu vou codificar, eu dou o nome, tá? E é dessa maneira que a gente vai organizando. Vou já mostrar mais lá para frente, tá? Então, a codificação, a primeira etapa, para a gente começar a interpretar os dados, é o elo fundamental, e eu defino o que está ocorrendo nesses dados, né? Então, eu tenho que ter uma atenção rigorosa, por isso que eu devo estudar esses dados emergentes, Glaser 1987. A dica aqui, ó, para quem vai fazer codificação. A codificação, ela não é só exclusiva da TFD. Tem outras técnicas que eu codifico. Olha aqui, ó, o que Charmas isso aqui. Olha o que ela diz sobre a codificação. Como eu vou codificar? Uma dica. Permaneça aberto aos dados. Eu estou lendo. O que os dados eles me falam? Por isso que ele diz aberto. O que eles querem me dizer? O que estão falando? Fique próximo, leia quantas vezes forem necessárias. Isso é a postura em relação à codificação. Conheça seus dados. Aí, os 3 passos, olha aí, ó. Eu vou dar nomes, eu vou construir um código curto, um nome curto. Se eu, por exemplo, eu tenho uma transcrição, tenho uma frase aqui, a primeira frase, é interessante, essa frase que o menino está falando reflete um pouco do meu objetivo. Eu vou codificar então. Aí eu coloco um código maior que aquela frase. Curto. E esse código curto, ele tem que conservar as ações e os processos. Por isso que quando eu vou dar o nome para o código, ele tem que vir no gerúndio. Ando, indo. Começando, por exemplo. Então, eu vou construir códigos em gerúndio, né? E eu vou me deslocar rapidamente nos dados. Novamente, conheça esses dados aqui. Isso aqui, ó, é o processo inicial para a gente codificar. E ainda na codificação, se eu tenho, veja, uma lauda, eu transcrevi. Se eu for contar por linha, por exemplo, 25 linhas ali. Vamos pensar, pense comigo. Olha só como ela é trabalhosa. Eu tenho 12 entrevistas, eu fiz uma, transcrevi, aí eu contei, uma linha, 2, 25 linhas, beleza. Se eu for codificar, olha para cá, linha por linha, eu vou ler essa linha, o primeiro passo qual é da análise? Interpretativo. Então eu vou interpretar, o primeiro passo, leio a linha, vou codificar, dar um código, no gerúndio que eu já aprendi, um código curto, dou nome. Na segunda linha, dou outro código curto. Ao final, vou ter quantos códigos? 25. E isso para a primeira entrevista. Fiz 12. Imagina,
cada lauda eu tenho em torno de 25, 30 códigos. Multiplique vezes 12. O volume de códigos que você vai ter, né? Então você pode fazer linha por linha, né? Ou então, pior ainda, palavra por palavra. Mas palavra por palavra aqui é aquela palavra que representa algo, que tem, né? Que traz uma sentença por sentença. E faltou um aqui, o parágrafo por parágrafo, que foi o que a Erleide fez, né, Erleide? Que faltou colocar bem aqui. E esse é o que eu recomendo, Elisa, também. Vamos lá. Se eu tenho um texto com 25 linhas, mas eu tenho 6 parágrafos, quantos códigos eu vou ter? 6. Já diminui drasticamente, né? Então você tem que procurar a melhor maneira. Olha só no linha por linha. O Glasser e Strauss, eles recomendam essa linha por linha, olha. Repassar e nomear cada linha, ela vai nos forçar a prestar atenção, né, o que o entrevistado está nos falando, e o pesquisador consegue novos conceitos e novas relações. Então, isso são os tipos de codificação. Faltou parágrafo por parágrafo aqui. Já vamos finalizar, tá, gente? Então, assim, o último, dessa minha fala, eu vou resumir rapidamente, dentro da teoria fundamentada, existem 3 escolas. Como os autores se separaram, Glasser se separou, existe a escola glasseriana, Strauss separou dele, existe a escola straussiana, e de Charmaz, que foi orientada dos dois, foi aluna dos dois, que é a charmaziana, né? Glasser, vou resumir bem rapidinho aqui, o Glasser, ele entrou, qual a contribuição dele na TFD? Como ele tem uma formação na pesquisa quantitativa, ele trouxe análise quantitativa rigorosa para a teoria fundamentada. Strauss é mais da perspectiva qualitativa, ele trouxe como é que você vai interpretar o memorando, etc e tal. E Charmaz, olha que legal, eles dizem assim, ó, os dois, a teoria, ela emerge dos dados, né? Eles falam assim, tanto Glasser como Strauss. A teoria, quando você está criando códigos, categorias, categoria central, vou criar a teoria explicativa, vai emergir dos dados ali, né? A teoria explicativa. Charmaz diz que não. Charmaz, a teoria, ela não emerge dos dados, ela é construída entre pesquisador e os sujeitos. Então, ela é apropriada para quê? Para a gente trabalhar onde? No ensino. Entenderam? Eu, quando não tinha ainda, olha só, vinha 2014, 2011, vinha lendo, não tinha chegado ainda nessa perspectiva de Charmaz. Fiquei aqui, ó, no Strauss, minha tese foi aqui. Eu já mostrei um slide, fiz aqui. Hoje eu oriento aqui. Digo, olha, Erleide, você vai construir seus dados, seus códigos, você vai interagir com eles, com os teus sujeitos. As tuas categorias vão surgir, não vão surgir, você não vai construir. Aliás, não vai surgir dos dados, elas serão construídas ali. Elas não serão descobertas, mas serão construídas. Por isso que charmaziana é chamada de teoria fundamentada construtivista. O nome dela. Por isso, porque ela é construída. Ela não surge dos dados, ela é construída entre os sujeitos e os pesquisados aqui. Bem rapidinho, gente, aqui. Para Elisa, isso aqui vai ser bom, né, Elisa? Perspectiva de Glasser. Vou bem rápido, tá? Olha a codificação para Glasser. Ele chama de substantiva e teórica. Na substantiva, eu seleciono os dados mais importantes, né, para eu chegar às minhas primeiras categorias. Na perspectiva glasseriana, quando eu faço a codificação substantiva, eu vou fazer a codificação aberta linha por linha. O que eu vou olhar ali, ó? Linha por linha, trago os memorandos, lembra que eu falei que tem que ter memorandos? Faço análise comparativa, comparo categoria com categoria, código com código, memorando, comparo todo mundo ali para tirar alguma coisa que está escamoteado ali, que ela vai surgir, né? Conforme novas evidências são coletadas, eu posso ir procurando mais e mais até ser saturado. Isso daqui é na perspectiva glasseriana. Observe que ele é sistemático aqui, ó, tá? E ele é considerada a TFD clássica, tá? Por quê? Então ele ficou com a TFD clássica.
Na sequência, veio o Strauss. Strauss não, ela é mais flexível. Ele dividiu a teoria fundamentada em 3 passos: a codificação aberta, a codificação axial e a codificação seletiva. Na aberta eu posso fazer linha por linha, frase por frase, parágrafo por parágrafo aqui, né? Ou então acontecimento por acontecimento. Achando os códigos, eu vou passar para a segunda etapa, em busca das minhas categorias, e também subcategorias, que eu chamo de codificação axial. Por último, eu seleciono as principais categorias, codificação seletiva, as principais, que elas vão interagir entre elas, interligar todas, e eu vou enunciar minha teoria substantiva. Foi esse caminho que eu percorri aqui, tá? E por último, o que a Leide fez é a construtivista. Ela pode ser, que aqui você também, né? Ela pode ser codificação inicial e focalizada. Na inicial, pode ser linha por linha, mas pode ser parágrafo por parágrafo, tá? Eu vou em busca das principais ideias, eu estudo rigorosamente os dados, eu uso a construção de memorandos, eu uso análise comparativa. Quando eu olho para o meu texto todo, aqui é legal. Eu olho análise construtivista. Eu olho por uma entrevista toda. Eu leio quantas vezes forem necessárias. Isso acontece com qualquer um. Podem testar. Eu vou ler uma lauda 20 vezes. Depois você vai dizer, se destaca 3 coisas aí. Aí você já está aqui, ó, focalizado. 3 coisas se destacam. Você já não está mais no inicial. É isso que é a focalizada. Os códigos, então, que você vai encontrar, que se destacaram na sua leitura 10, 15 vezes, são os códigos que? Mais relevantes. Ele vai permitir separar, classificar. Eu faço as 2 comparações e começo a enunciar minha teoria, né? Basicamente, gente, é isso aqui sobre teoria fundamentada. E o que eu trago como considerações finais? Criar teorias, teorizar, é o trabalho que implica não apenas conceber ou intuir ideias ou conceitos, mas também formular essas ideias em um esquema lógico, sistemático e explanatório. Exige que a ideia seja explorada completamente e considerada de muitos ângulos ou perspectivas diferentes. Então, o que nós esperamos, então, em relação à teoria fundamentada? Esperamos uma maior difusão dela, esperamos que novas teorias surjam a partir das realidades educacionais para o ensino, que a sua epistemologia possa ser usada com mais frequência na área de ensino e na área de educação. Aqui eu recomendo, se você quiser, tem 2 lives que eu já fiz, que eu citei agora. Se você quiser aprofundar, tem aqui para você assistir, tá, gente? Obrigado, é isso aí. Então, nós queremos... Tá, mas vou voltar. Nós queremos agradecer ao professor Cirlande, né, pela sua palestra. Em breve, nós estaremos também colocando essa palestra no nosso canal do GPEA e também no canal do professor Cirlande, que ele tem da Teoria Fundamentada de Dados, tá bom? Agradecer também ao Luan, da Escola do Futuro, pela parceria, ao professor Jorge, também sempre presente conosco, né, fazendo a parceria, aos novos presentes também que participaram aqui, o nosso muito obrigada.